Uma vida passada, antes de nós conhecer Jesus Cristo, antes de nós entregarmos a nossa vida para Cristo Jesus, nós sabemos que nós temos uma vida passada, uma vida que nós vivemos conforme a nossa mentalidade. Agora, o que o Senhor quer de nós? Nós aceitamos Ele, essa graça está sobre nós. Agora o Senhor fala que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então o que Deus quer? O pior jugo que tem, a pior prisão que tem, é a prisão na mente. É a prisão na mente. Agora o Senhor quer que nós sejamos o que? Transformados pela uma renovação da mente. Porque jugo, tem pessoas que estão debaixo do jugo, daquele entendimento do passado ainda, porque foi moldado na mente com certo entendimento. Agora Deus quer fazer o quê? Ele quer renovar a nossa mente. Então a Bíblia fala que nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Nós devemos meditar para que nós possamos renovar a nossa mente e a nossa mente venha a ser transformada. Hoje acontece muito o quê? Acontece que nós, às vezes, por causa de pensamentos que não está de acordo com a palavra de Deus, nós passamos conflitos interiores, nós passamos situações interiores e isso daí nos abate, nos deixa fraco. E Deus está falando que nós somos mais que vencedores em Cristo. Aleluia! Deus está falando que tem uma graça de Deus sobre nós, que nós somos mais que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Então Deus não quer que nós tenhamos uma mente do mundo, daquela que nós tínhamos antes. Agora Deus quer que nós tenhamos uma mentalidade de filho. Nós somos filhos de Deus agora. A Bíblia fala, desde com um grande amor, Deus teve por nós, que Ele nos fez filhos dele. Então Deus Ele quer isso de nós, que nós estejamos uma mentalidade de filhos, não uma mentalidade mais de escravo. A Bíblia fala que nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Ele fala, não perturbeis o vosso coração, mas credes em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. A Bíblia fala que a nossa vida, ela está escondida com Deus em Cristo Jesus. A nossa vida está segura na mão de Deus. E Deus quer que nós meditemos na sua palavra, para que nós não venhamos se abalar com os acontecimentos, com os maus rumores deste mundo. A Bíblia fala que aquele que tem o coração, a mente firme em Deus, na sua palavra, não vai temer más notícias, mas o Senhor conservará em paz aquele cuja mente, cujo coração esteja firmado nele mediante a palavra. Porque o justo, ele viverá pela fé. É pela fé que nós vivemos, pela fé na palavra de Deus. Então tem muitas coisas que acontecem com a nossa vida por falta de conhecimento da palavra. O Senhor disse uma certa feita, num diálogo com os religiosos, que eram salvos seus, que eles duvidavam do poder de Deus, eles duvidavam eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E o Senhor Jesus falou para eles que eles cometiam esse erro, que eles cometiam erros, porque eles não conheciam as Escrituras e não conheciam o poder de Deus, ou seja, eles não tinham entendimento da palavra, eles duvidavam do poder de Deus, e é isso que Deus não quer. Deus não se agrada quando nós duvidamos do poder de Deus. Teve uma época na minha vida, do ano de 2008 a 2009, que eu passei por um problema, e por força maior, eu tive que ficar um tempo longe da minha família, e aquilo me trouxe preocupação com a minha família, com os meus filhos, e por causa de força maior, eu tive que ficar esse tempo longe de casa, e eu ali em oração, questionando a Deus, querendo que Deus resolvesse o meu problema logo, para que eu pudesse voltar para minha casa, e eu orando a Deus, falando, poxa Senhor, se eu estivesse lá, se resolvesse esse problema logo, que eu estivesse lá, tudo seria mais fácil, Senhor. Tudo seria mais fácil. E eu senti como que se eu entrasse dentro de um lugar, de um ambiente, uma atmosfera diferente, e eu escutei Deus falando comigo. Então você está querendo dizer que eu não posso cuidar da sua família? Então eu percebi, eu entendi com isso que Deus não se agrada quando nós duvidamos dos cuidados dele, como nós duvidamos que ele tem poder para cuidar de nós.
Porque Deus, Ele quer que nós confiamos nele. Independente do que esteja acontecendo com a nossa vida, Ele quer que nós confiamos nele. Que nós colocamos a nossa confiança nele. E que nós não deixamos ser abatidos por sentimentos e pensamentos que é mentira. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Eu quero contar uma ilustração aqui, porque talvez as pessoas são oprimidas, porque já aconteceu comigo do diabo querer oprimir eu na minha mente, por causa do meu passado, por causa, às vezes, de circunstâncias que está acontecendo no presente, né? Tem uma ilustração que um menino, ele era muito criticado, né? O povo falava para ele, é uma ilustração, que ele era burro, que ele não sabia de nada, que ele não sabia fazer nada direito, e que ele não servia para nada. Então aquilo ali mexeu com aquele jovem, e ele abatido, ele triste, ele procurou um sábio, para pegar conselho com aquele sábio. E ele entrando numa sala onde estava aquele sábio, ele pega e pede ajuda, fala assim, ô professor, né, eu sei que o senhor é sábio, eu quero pedir a sua ajuda, né, porque as pessoas falam que eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, que eu sou burro, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e aquilo estava batendo ele. O professor olhou para ele e falou assim, rapaz, eu estou ocupado agora, eu não posso te ajudar agora, volta outra hora aí, porque agora não tem como eu te ajudar. Então aquele jovenzinho saindo dali triste, o professor olhou e falou, calma aí jovem, peraí, faz assim, eu vou te ajudar, mas primeiro você vai me fazer um favor. Ele, o que é? Pode falar que eu faço. Ele arrancou o anel, o professor sábio arrancou o anel e deu para aquele jovem. E falou para ele assim, você vai lá na feira e você vai oferecer esse anel para as pessoas que estão lá, os feirantes lá, você vai oferecer esse anel para eles. Fala que você quer 2 moedas de ouro, não venda por menos. E aquele jovem montou no seu cavalo e foi para a feira. E chegou lá e ele começou a oferecer o anel daquele professor para aquelas pessoas, que ele queria 2 moedas de ouro. E outras pessoas olhavam e desprezavam aquele anel, não davam valor para aquele anel. E aí teve um senhor que teve piedade dele e falou, ô jovem, 2 moedas de ouro é muito por um anel como esse. Se você quiser eu te dou umas moedas de prata, umas moedas de cobre, mas 2 moedas de ouro não dá. E aquele jovem agora ele volta triste, cabisbaixo lá para o professor, e até concordando com aquelas pessoas. Aí chegou lá e falou assim, professor, eu fui lá, mas ninguém quer dar 2 moedas de ouro, professor. E também, né, é muita coisa, professor, para dar 2 moedas de ouro nesse anel, professor. Aí o professor falou, tudo bem, meu jovem, agora você vai me fazer o seguinte, você vai lá no joalheiro e vai falar para ele avaliar esse anel para você. Não importa o quanto ele te ofereça, não venda esse anel. Ele falou, tudo bem. Agora ele se dirigiu ao joalheiro, alguém que entendia de joia. Aí o joalheiro começou a avaliar aquela joia e falou assim, meu jovem, se você quiser agora, eu te dou 55 moedas de ouro. Ele falou, o quê? Não, te dou agora 55 moedas de ouro. Se você tiver um pouquinho mais de paciência, eu posso te dar 58, até 60 moedas. Mas agora eu posso te dar 55 moedas de ouro. Aquele jovem todo feliz, eufórico, voltou para falar com o professor. Professor, eu fui lá no joalheiro, ele falou que se o senhor quiser hoje, ele te dá 55 moedas de ouro. O professor calmamente colocou aquele anel no dedo e falou, você entendeu, meu jovem? Você pode parecer que não vale nada para quem não entende o seu valor, mas nas mãos de quem entende, então você tem valor. Glória a Deus. O que eu quero ilustrar com essa história? Porque às vezes o diabo quer colocar na sua mente que você não tem valor, que você não serve, que você não vai conseguir, mas quem sabe a respeito da sua vida é Deus. Glória a Deus. É Deus que sabe o valor que você tem. A Bíblia fala que nem o mundo inteiro compensa. Não tem como pagar a redenção da sua alma, porque os recursos se esgotariam antes. A salvação da sua alma foi o precioso sangue do Filho de Deus, de Cristo Jesus,
que foi derramado. Glória a Deus. Então nós somos filhos de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então há uma graça de Deus sobre nós, há a mão de Deus sobre nós, há um propósito de Deus sobre nós. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então esse é o segredo, não se deixar abater por esses tipos de pensamentos, não se deixar abater pelo padrão que às vezes nós olhamos no mundo e nós às vezes queremos comparar o mundo com a nossa vida, mas Deus tem um propósito maior para nós. Aleluia. Deus tem uma bênção maior para nós, só que há um processo. Agora o que nós precisamos fazer? Guardar esta palavra, meditar nessa palavra, se fortalecer por esta palavra, porque é essa palavra que nos vai dar força nos momentos das adversidades, da luta. Eu quero que você seja sincero comigo, né? Comigo não, responda para você mesmo, nem precisa responder para mim. Como que tem sido a meditação na palavra de Deus? Como que nós temos gastado o nosso tempo na meditação da palavra de Deus? É isso que é importante, porque muitas vezes nós passamos tempo na presença de Deus e demoramos para viver o propósito que Deus tem na nossa vida, por nós não entendermos a vontade de Deus para nós. Nós ficamos cheios de conflito, nós ficamos confusos, porque nós não aplicamos a nossa vida aos conselhos que Deus deu. Jesus disse, né, vinde vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviar. Aprendei de mim. Então nós temos que aprender de Jesus pela palavra e com a ajuda do Espírito de Deus que está sobre nós. Então nós temos que aplicar a nossa vida e meditar na palavra. Porque a Bíblia falou que bem-aventurado é quem medita na palavra de dia e de noite. O escritor de Hebreus, ele disse que ele tinha muito o que dizer para os discípulos, tinha muito o que dizer. Mas ele falou assim, mas vós vos façais negligente, porque pelo tempo que está na presença de Deus, vocês já deveriam ser mestres. Isso é muito sério. O escritor deixou bem claro que era para eles já estar vivendo um propósito de Deus na vida deles, pelo tempo que eles estavam na presença de Deus. Mas por que eles não estavam vivendo aquilo? Por que ainda eles não estavam comendo do manjar, né? Que diz que era para os que eram aperfeiçoados na palavra, experimentados na palavra da justiça? Porque eles estavam negligentes, eles estavam negligenciando o crescimento deles por falta de meditar na palavra, por falta de mergulhar a sua vida na presença de Deus. Então Deus tem um propósito na nossa vida. Glória a Deus. Deus ele quer que nós mudemos a nossa mentalidade. E essa mudança da nossa mente é somente por esta palavra. O Senhor falou assim, não vos conformei, não deixeis se amoldar pelo padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor fala, mede prudentemente como vocês estão vivendo, que seja como sábio, não desprovido de conhecimento da palavra, mas remida ao tempo, porque os dias são maus. Então vede como que vocês estão vivendo. Tem que ser remido o tempo, porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. A Bíblia fala bem sério que esse propósito é para aqueles que o amam, para aqueles que guardam os seus mandamentos. E a Bíblia fala que quando a gente guardamos os mandamentos de Deus, quando nós aprendemos os mandamentos de Deus, então nós vamos ser aperfeiçoados no amor de Deus. Que amor que é esse? É um amor que lança fora todo medo, toda insegurança, que a mentira não vai mais influenciar a sua vida. Então Deus ele quer nos aperfeiçoar nesse amor, por meio desta palavra, para que a gente não seja meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, de engano, de mentira, de ideologias. Deus ele quer a nossa vida firmada na palavra, porque ele tem um propósito sobre cada um de nós. O apóstolo Paulo tem uma passagem que ele diz assim, segundo a graça que me é dada, eu digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança,
segundo a medida da graça que Deus repartiu sobre cada um. Ou seja, nós somos um corpo em Cristo Jesus, mas individualmente somos membros em particulares. Agora, cada membro, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, seja de pastor, de evangelista, de profeta, de governo, de repartir, de liberalidade, tem uma diversidade de dom. E Deus, Ele quer que cada um de nós viva o propósito dele. Agora, o que nós temos que fazer? Mergulhar na palavra, mergulhar na oração, pedir para Deus nos ajudar na vida de oração. E nós devemos deixar de lado muitas das coisas que estão sendo embaraço para nós. Nós podemos ver pela Bíblia que quando Deus enviou Moisés para libertar o povo, agora Moisés chegou com uma palavra de libertação sobre o povo do Egito, que Deus tinha enviado ele para libertar o povo. Quando a mensagem começou a chegar àquele povo, o faraó começou a fazer algo com aquele povo. Antes o povo, eles faziam tijolos, só que eles já tinham, né, as madeiras, já tinha lá os matos para poder acender um fogo para fazer os tijolos. Qual que foi a estratégia do faraó, que é a mesma estratégia do diabo? O faraó falou assim, ó, agora vocês não vão dar mais palha para esse povo, ou seja, vai dar mais o que eles precisam para acender o fogo. Eles vão ter que buscar essas madeiras, essas palhas, eles têm que buscar e vai ter que produzir o mesmo tanto de tijolo, para que eles não creiam em palavras de mentira. Então, por trás daquelas palavras de faraó, é uma estratégia do diabo, porque o diabo, ele sabe que quando você aplica a sua vida na palavra da verdade, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade para você fazer a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida na vontade de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Agora, qual que foi a estratégia do faraó? Para que o povo não desse ouvido para as palavras de Moisés. Então, hoje em dia o diabo usa de vários meios para nos deixar distraídos, de várias formas. Para quê? Para que nós não aplicamos a nossa vida na palavra de Deus, a palavra que despedaça todo o jugo na nossa mente, das mentiras que nos oprimem, que nos faz tomar decisões, fazer escolhas erradas. Então, nós precisamos dessa palavra. O diabo está trabalhando muito, para que nós não venhamos se atentar para a palavra de Deus. Então, nós podemos ficar distraídos com muitas coisas e não meditar na palavra de Deus. E a Bíblia fala que se nós meditar na palavra de Deus, nós se esforçar para praticar a palavra de Deus, nós vamos estar sendo prudentes, nós vamos agir com prudência. A Bíblia fala que o prudente, ele age com conhecimento. Por que o prudente age com conhecimento? Porque ele tem conhecimento. Então ele tem conhecimento e ele age. Então nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus para aplicar as nossas vidas na palavra de Deus e confiar que Deus é um Deus zeloso, que Ele cumpre com a palavra. Nós não podemos negociar a nossa fé, nós não podemos negociar os nossos princípios. Por que eu falo isso? Por experiência própria. Eu já tive convicções de princípios na Bíblia, mas o inimigo investiu contra a minha vida. Aí quando eu fui perceber, eu estava quebrando princípios que a palavra de Deus me assegurou. E por causa de eu não guardar aqueles princípios, deixar me levar, eu sofri dano, eu sofri consequências. Não foi bom, foi muito ruim para mim. Então hoje em dia, o que eu faço agora? Eu guardei uma coisa no meu coração. A palavra de Deus se cumpre, irmãos. O Senhor fala que é sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então nós não podemos negociar o nosso princípio. Porque se nós tivermos conhecimento também, e nós não ficar firme nele, e nós de alguma forma ceder, nós vai estar dando lugar para o diabo. Então aí vai vir jugo sobre a nossa vida, vai vir opressão. Porque quando a gente começa na legalidade, nós está saindo debaixo da graça de Deus, está se apoiando na nossa própria sabedoria. E quando nós quer caminhar na força do nosso braço, o fardo fica pesado. E Deus não quer que nós caminhemos na força do nosso braço. Deus, Ele quer que nós caminhemos na força do braço dEle.
na graça dele, no poder do Espírito dele. Então nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Eu quero contar algo que eu acredito que é conhecimento de todos, mas é um exemplo para que, se nós não aplicar o conhecimento na nossa vida, o dano vem, irmão, o sofrimento vem. É uma comparação. Quem aqui sabe que não pode fazer manutenção no motor ligado? Todo mundo sabe, né? As leis da segurança, que regem a segurança, falam que nós não devemos dar uma manutenção em nenhum tipo de motor ligado. Nós não podemos fazer isso. E a gente sabe que não pode. E um dia eu peguei uma moto que eu tinha e coloquei ela no cavalete. Olha o que eu tinha costume de fazer. Eu fazia isso direto. E eu tenho conhecimento que não se deve fazer isso com a moto ligada. Eu colocava a moto no cavalete, dava uma partida nela, engatava primeiro, então a roda ficava rodando. Aí eu pegava o meu dedão ali na graxa ou na corrente, engraxando, o motor ligado. Um descuido que eu dei, a minha mulher é testemunha, aponta esse dedo aqui, ó. Eu acho que só não foi apontado, acho não, eu tenho certeza. Porque pela paz que eu senti na hora depois de orar sem parar. Essa ponta desse dedo meu aqui, a corrente puxou e entrou na coroa da moto. E eu puxei com tudo. Rasgou tudo o meu dedo. Ficou carne moída aqui a ponta. Quebrou a ponta do osso. E minha esposa quase desmaiou, ficou de perna bamba. Minha filha me levou para o médico. E eu fiquei orando a todo o tempo. Eu nunca orei com tanto fervor na minha vida, irmão. Eu estou sendo sincero. Sabe aquela oração fervorosa? Pedindo para Deus não deixar botar meu dedo. Senhor, não... orei. Chegou uma hora que eu senti uma paz. Eu falei, Deus, seja feita a sua vontade. Então o médico ali na frente da tela do computador, ele olhou. E eu senti aquela paz. Aí eu falei, espera um pouquinho. Aí ele foi na sala de outro médico. Aí ele voltou e falou assim, nós não vai amputar seu dedo não. Você vai cuidar desse dedo do jeito que ele está mesmo. Nós vai lavar, vai medicar e você vai cuidar. Ó meu dedo, graças a Deus, tem uma marquinha aqui. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu tenho conhecimento que não se deve fazer isso. Eu tenho conhecimento, mas eu não apliquei. Eu fiz com o motor ligado. Quase perdi a ponta do meu dedo. Agora, os irmãos não têm ideia do sofrimento que esse dedo me causou. Porque eu não trabalhava registrado. Eu tinha compromisso com contas, com a família, com aluguel, um monte de compromisso. Então eu não podia ficar sem trabalhar, não pagava NPS, não pagava nada. Então meu dedo agora, e quando está machucado, irmão, não é que você não rega aquele dedo, mas dá aquela impressão que tudo que você faz, você rega o dedo, né? Mas não é. Toda a parte do nosso corpo vai estar constantemente relando, mas a gente só sente quando está machucado. Então eu trabalhei no Ceasa, então eu puxava o carrinho, batia a caixa. Você imagina, com o dedo aqui, com aquele curativo. Então qualquer dor, eu sofria muito com aquele dedo, ele sangrava, doía. O que eu estou querendo ilustrar com isso? Que isso é na nossa vida. Se nós temos o conhecimento da palavra de Deus e nós não praticamos, então nós estamos dando legalidade para o diabo. Então nós vamos sofrer, essa opressão vai vir sobre nós. Essa causa dor, angústia, tristeza. A vida, nós ficamos andando em círculo, a vida não vai. Né? O diabo rouba a gente. Porque eu falo isso porque eu tomei decisões conhecendo a palavra. Né? Eu fui trabalhar com um jovem, né? Conhecendo a palavra que a gente não deve se prender a um jugo desigual. E aquele jovem estava na prostituição, na droga. Então a Bíblia fala, não se prenda a um jugo desigual. O pastor também me alertou. E eu aí, às vezes a gente age muito pelas emoções. Ultimamente minhas orações estão assim, Espírito Santo, governa minhas emoções. Porque, irmãos, a palavra de Deus ela se cumpre. E eu passei uma luta, uma tribulação, tomei decisões erradas por entender princípios da palavra de Deus e quebrar. E se a gente não se aplicar, irmão, para esses princípios que nós aprendemos e também buscar mais entendimento da palavra de Deus, para que nós venhamos crescendo na graça e no conhecimento da verdade, então nós não desenvolvemos, nós não crescemos, nós não vai. Então há essa graça sobre nós, há esse poder de Deus sobre nós. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então Deus nos deu liberdade para fazer a vontade dele, para nós ter uma vida segura, sem medo.
confiando na sua palavra, confiando que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, às vezes, nós podemos ficar se questionando, nós ficar reclamando, murmurando, porque demora, porque está demorando. O processo, às vezes, demora. Mas se a gente obedecer, a bênção que nós vamos viver é muito maior do que a aflição que nós vamos passar. Eu sempre gosto de lembrar da história de José, porque José ele foi vendido pelos irmãos como escravo com 17 anos de idade. Há 30 anos ele foi governador do Egito. E a vida dele, depois de ser governador do Egito, até a sua velhice, foi de paz, foi abençoada. Então, a bênção que Deus tem, o propósito que Deus tem para nós, é muito grande. Vai ser muito maior do que o sofrimento. Só que nós podemos abreviar esse sofrimento, esse processo na nossa vida, se nós aplicar a nossa vida na palavra de Deus. E essa graça de Deus está sobre nós. Há um perigo, porque a Bíblia fala que como a gente pensa, a gente é. Então a gente tem que pensar como filhos de Deus. Nós temos que pensar como a palavra de Deus fala para nós. Então, o apóstolo Paulo falou assim que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo que nós precisamos para ter uma vida abençoada em Deus, Deus já fez, já está sobre nós. Então nós temos que fazer agora, aplicar os nossos corações, onde há o Espírito de Deus, a liberdade para fazer a vontade de Deus. Então nós temos que confiar nisso, irmão. Há um poder de Deus muito grande operando em nós. E nós temos que crer nisso, nós temos que pensar nisso, meditar nisso. Agora, como que esse poder vai operar? Segundo a vontade de Deus. E a Bíblia fala que Deus sempre vai fazer além daquilo que nós pensamos, imaginamos, segundo o poder dele que nós opera. Agora nós precisamos confiar em Deus e descansar em Deus. Por que eu falo isso? Eu tenho falado por esses dias que eu estou desfrutando de uma paz, né? Ontem eu até fui conversar com a minha esposa, no momento ali ela estava me interpretando errado. Eu falei, não é isso. Eu estou em paz, Eu apenas estou perguntando, né, por que não aconteceu dessa forma. Eu só queria entender para que um dia, se eu encontrar uma pessoa nessa situação, eu possa ter resposta. Agora, o que nós temos que fazer? Confiar em Deus. Confiar no que a palavra de Deus fala. Eu mesmo hoje, eu estava pensativo. Eu estou aqui diante dos irmãos, eu estou comunicando para os irmãos o que está vindo no meu coração. Mas até o momento de eu estar sentado ali, eu não tinha ideia. Mas eu tenho que ficar em paz, eu tenho que confiar em Deus. Né? A gente quer que Deus manifeste o poder dele, que Deus cura, que Deus levanta paralítico, que Deus faz, ele tem poder, tem. Mas ele fala assim, que esse não deve ser o alvo da nossa alegria. Não deve ser o alvo. Os discípulos voltaram tudo felizes. Senhor, os demônios nos sujeitaram. Nós fizemos isso, fizemos aquilo. Ele falou assim, alegrai-vos, não por causa disso, mas o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Então Deus quer que nós tenhamos paz, que nós descansemos no Senhor, independente que não aconteça do jeito que nós queremos. Porque eu estou uma semana orando por uma causa e eu pedia para Deus, Senhor, eu queria que fosse assim, Senhor. Eu queria que fosse assim, mas não aconteceu. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não perdi a minha paz. Eu só apenas fiquei perguntando, Deus, por quê? Eu queria entender, porque é bom a gente entender para poder um dia ajudar alguém que estiver passando pela mesma situação. Agora eu vou ficar reclamando porque Deus não atendeu do jeito que eu quis. O problema que eu queria que fosse resolvido, se resolveu. Ele se resolveu, mas não foi da forma que eu queria, porque eu queria outros detalhes que para mim é importante. Mas Deus não fez do jeito que eu pedi. Mas eu fiquei em paz, porque o Senhor fala que Ele conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, que confia nele. Então Deus Ele quer isso de nós, que nós confia nele, independente do que esteja acontecendo, para que nós não seja oprimido, fica com o fardo pesado. Porque quando a gente começa a ter a mentalidade de filho, então a gente começa a sentir paz, gozo, nós começamos a sentir alegria, né? Independente do que está acontecendo,
Os nossos olhos estão fixos no que Deus está falando. Nós não vamos ficar dando crédito pelo que o diabo vem querer lançar no nosso ouvido, pelo que as pessoas vêm falar para nós. Igual esse jovenzinho da ilustração. Ele ficou abatido, angustiado, por causa do que ele ouvia a respeito dele. Mas o que importava era quem sabia o valor que ele tinha. Então o que importa para nós é o que Deus fala de nós. É o que Deus fala que nós somos em Cristo Jesus. Então é nisso que nós temos que apegar e confiar em Deus e esperar em Deus, porque Ele tem um propósito. Agora nós não podemos desanimar, irmãos. Nós temos que nos esforçar, porque senão acontece aquilo, nós ficamos andando em círculos, aí nós começamos a ficar enfermos na fé, e aquilo ali nós vai começar a murmurar, começa a reclamar, e não vai ser bom. Vai tardar, e tem muitas pessoas que até mesmo se perdem. Então que os irmãos possam meditar, né, nisso que eu disse essa noite para os irmãos em Cristo Jesus. Há uma graça de Deus sobre todos. Amém. Aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Você tem liberdade para fazer a vontade de Deus. Deus derramou a graça sobre a sua vida. Essa graça está sobre a sua vida. Então você não pode esquecer disso. Porque qual que é o perigo que eu falei? Que há um perigo. Há um perigo. Quando a gente fala assim, eu não consigo. Olha o que a gente está falando, eu não consigo. Nós estamos certos, sozinhos nós não conseguimos mesmo não. Agora, se nós falamos assim que nós não conseguimos, Deus falando que é uma graça sobre nós, sabe o que nós estamos falando? Que a graça de Deus não é suficiente. Que o poder do Espírito que opera em nós, a unção do sangue que está em nós, não é suficiente. Que o sangue da cruz não é suficiente. Que a palavra de Deus não é suficiente. Se nós falarmos assim, não consigo. Então, a gente vai ser o que a gente pensa. A gente não vai conseguir mesmo. Agora, se nós falarmos assim, olha, eu não consigo. Sozinho. Igual Deus falou, sem mim nada podeis fazer. Mas se nós permanecer na palavra, nós vai dar muitos frutos. O nosso fruto vai permanecer, o nome de Deus vai ser, mas vai viver o propósito. Então essa graça não é suficiente. O sangue de Cristo é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. A bênção, a graça que está sobre você, sobre mim, é suficiente. Então Deus quer mudar o quê? A nossa mentalidade. Agora nós não podemos negligenciar isso aqui, irmãos. Não podemos. Nós temos que ouvir a palavra, né, debaixo do nosso pastoreio. Nós temos que meditar na palavra. Porque essa palavra que vai transformar as nossas vidas. Essa palavra que tem um poder. É um poder muito grande. Irmãos, a Bíblia fala que tudo subsiste pelo poder da palavra. É muito forte essa palavra. Quando nós olhamos essa imensidão dessa criação, subsiste pelo poder da palavra. Olha o poder dessa palavra, irmãos. Nós estamos aqui vivos pelo poder da palavra, sustentados por Deus. A Bíblia fala que nós existimos, nos movemos, tudo pelo poder de Deus. Ele sustenta pelo poder da tua palavra. Aleluia. Então essa palavra, irmão, ela vai fazer bem para quem crê nela. Mas para quem não crê também, o Senhor falou quando o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então duro é contra, irmão, viver contra essa palavra. Vai se arrebentar, vai sofrer. Então vai ter que andar na direção dessa palavra. Nós não podemos desprezar essa palavra. A Bíblia fala que os loucos desprezam essa palavra. Mas nós não somos loucos, nós somos filhos de Deus. Deus nos fez filhos dele em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Convido os irmãos a se levantar, por gentileza. Né? Estarei encerrando esse momento de palavra. Eu quero convidar a igreja para nós orarmos. E Deus quer isso de nós. Que nós tenhamos mentalidade de filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos o que a palavra fala que nós somos. Nós não podemos concordar com menos do que a palavra fala que nós somos. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela Sua bondade, pelo Seu amor, pela Sua graça que está sobre nós, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor nos deu liberdade para fazer a Sua vontade, Senhor. Estamos aqui como igreja do Senhor.
E eu te peço, ó Pai, nos ajuda, Pai, a perseverar na tua palavra, a perseverar debaixo da tua graça, a esperar, meu Pai, a tua vontade, o teu propósito se cumprir na nossa vida, Pai, como filhos obedientes do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai querido, nos reveste no poder mediante o teu Espírito, Pai, em nosso interior, Senhor, para que nós possamos ser plenos do amor de Cristo, que lança fora todo medo, Senhor, nos aperfeiçoa na tua palavra, abençoa o teu povo, Pai, liberta, Pai querido, de qualquer pensamento, Pai, que é contrário à tua palavra, Pai, santifica-nos na tua verdade, abençoa a tua igreja, Pai, visita cada um, Pai, visita o coração, visita a mente, visita o lar, meu Pai, abençoa a família, abençoa os filhos, abençoa o casamento, Pai, entra, Pai, em cada parte, Pai, do seu lar, Senhor, repreenda todo mal, repreenda, Pai, toda estratégia maligna, abençoa os teus filhos, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai, somos ovelhas, cremos, meu Pai, nós não estamos desamparados, nós cremos, Pai, que nós não somos abandonados, mas que o Senhor é por nós, meu Pai, o Senhor é por nós, meu Pai, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus, derrama a graça, fortalece, renova, Pai, renova os teus filhos, meu Pai querido, ajuda os teus filhos na caminhada, Pai, ajuda-nos, ó Pai, porque essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, meu Pai, nós cremos, meu Pai, que Jesus Cristo é o teu Filho, foi enviado do Senhor, nós o recebemos, meu Pai, nós o recebemos, Pai, aqueles que recebem a Cristo, recebem ao Senhor, Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos abençoa, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Eu te louvo por esse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós vamos descansar no Senhor, Pai. Nós vamos confiar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu te convido a dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus.